Grande Arcano ou o Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Primeira parte, capítulo 7. O poder que cria e transforma. A vontade é essencialmente realizadora. E podemos tudo o que cremos razoavelmente poder. Na sua esfera de ação, o homem dispõe da onipotência de Deus. Pode criar e transformar. Este poder deve exercê-lo primeiramente sobre si mesmo. Quando vem ao mundo, suas faculdades são um caos. As trevas da inteligência cobrem o abismo do seu coração e seu espírito é balanceado sobre a incerteza como se fosse levado sobre as ondas. A razão então lhe é dada, porém esta razão ainda é passiva, pertencendo a ele, torná-la ativa. Pertence a ele irradiar sua fronte no meio das ondas e exclamar: faça-se a luz. Torna-se uma razão, torna-se uma consciência, faz-se coração. A lei divina será para ele tal como ele a tiver feito, e a natureza inteira para ele se tornará o que quiser. A eternidade entrará e permanecerá na sua memória. Dirá ao espírito: sê matéria, e a matéria: sê espírito. E o espírito e a matéria lhe obedecerão. Toda substância se modifica pela ação. Toda ação é dirigida pelo espírito. Todo espírito se dirige conforme uma vontade, e toda vontade é determinada por uma razão. A realidade das coisas está na sua razão de ser. Esta razão das coisas é o princípio do que é. Tudo só é força e matéria, dizem os ateus. É como se afirmássemos que os livros são apenas papel e tinta. A matéria é auxiliar do espírito.
Sem o espírito, ela não teria razão de ser e não existiria. A matéria se transforma em espírito por intermédio dos nossos sentidos, e essa transformação, sensível somente para as nossas almas, é o que chamamos prazer. O prazer é o sentimento de uma ação divina. Alimentar-se é criar a vida e transformar, de modo mais maravilhoso, as substâncias mortas em substâncias vivas. Por que arrasta a natureza os sexos um para o outro com tanto arrebatamento e tanta embriaguez? É que ela os convida à grande obra por excelência, a obra da eterna fecundidade. Que se fale dos gozos da carne. A carne não tem tristezas nem gozos. É um instrumento passivo. Os nossos nervos são as cordas do violino com o qual a natureza nos faz ouvir e sentir a música da volúpia. E todos os gozos da vida, mesmo os mais perturbados, são o quinhão exclusivo da alma. Que é a beleza, senão a impressão do espírito sobre a matéria? Tem o corpo da Vênus de Milo necessidade de ser carne para encantar os nossos olhos e exaltar nosso pensamento? A beleza da mulher é o hino da maternidade. A forma agradável e delicada de seu seio nos lembra continuamente a primeira sede de nossos lábios. Quereríamos poder retribuir-lhe em eternos beijos o que nos deu em suaves efusões. Será então pela carne que estamos apaixonados? Despojadas da sua adorável poesia, que nos inspirariam estas rolhas elásticas e glandulosas, cobertas com uma pele ora morena, ora branca e rósea? E que se tornariam as nossas mais encantadoras emoções se a mão do amante, cessando de tremer, tivesse de armar-se da lente do físico ou do escalpelo do anatomista? Numa fábula engenhosa, Apuleio relata que um experimentador inábil, tendo seduzido a criada de uma mágica, que lhe forneceu uma pomada preparada para sua senhora, procurou mudar-se em pássaro e só conseguiu metamorfosear-se em asno. Disseram-lhe que, para readquirir sua primeira forma, bastava comer rosas. E a princípio julgou fácil a coisa. Porém, logo compreendeu que as rosas não são feitas para os asnos. Logo que tentava aproximar-se de uma roseira, repeliam-no a cacetadas. Sofreu 1000 males e, enfim, só pôde ser libertado pela intervenção direta da divindade. Desconfiaram que Apuleio tinha sido cristão e viram nesta lenda do asno uma crítica velada dos mistérios do cristianismo. Zelosos de voar para o céu, os cristãos teriam desconhecido a ciência e teriam caído sob o jugo desta fé cega que os fazia acusados, durante os primeiros séculos, de adorar a cabeça de um asno. Escravos de uma austeridade fatal, não podiam mais aproximar-se destas belezas naturais
que são figuradas pelas rosas. O prazer, a beleza, a própria natureza e a vida eram votadas ao anátema por estes rudes e ignorantes condutores que tocavam na sua frente o pobre asno de Belém. É então que a Idade Média sonhou com o romance da rosa. É então que os iniciados nas ciências da antiguidade, ciosos de reconquistar a rosa sem abjurar a cruz, reuniram as suas imagens e tomaram o nome de Rosa Cruzes, a fim de que a rosa fosse ainda a cruz e que a cruz, por sua vez, pudesse imortalizar a rosa. Só existe verdadeiro prazer, verdadeira beleza, verdadeiro amor para os sábios, que são verdadeiramente criadores da sua própria felicidade. Eles se abstêm para aprender a bem usar. E quando se privam, é para adquirir uma felicidade. Que miséria é mais deplorável do que a da alma, e quanto são dignos de lástima os que empobreceram seu coração. Comparai a pobreza de Homero e a riqueza de Trimalcion, e dizei-nos, qual dos dois é miserável? Que significavam bens que nos pervertem e que nunca possuímos, porque sempre devemos perdê-los ou deixá-los para outros? Para que servem, se não forem entre as nossas mãos instrumentos da sabedoria? Para aumentar as necessidades da vida animal, para nos embrutecer na saciedade e no desgosto. Será este o fim da existência? Será o ideal positivo da vida? Não é, pelo contrário, o ideal mais falso e mais depravado? Empregar a alma para engordar o corpo já é grande loucura. Porém, matar sua alma e seu corpo para deixar um dia uma grande fortuna para um jovem idiota que a lançará às mãos cheias no regaço banal da primeira cortesã que se apresenta, não é o cúmulo da demência? E eis aí o que fazem os homens sérios, que tratam os filósofos e poetas de sonhadores. O que acho desejável, dizia Courcil, não é ter riquezas, é mandar nos que as têm. Vicente de Paula, sem pensar talvez na máxima de Courcil, revelou toda a sua grandeza em proveito de benevolência. Que soberano teria podido fundar tantos hospitais, dotar tantos asilos? Que Rothschild teria encontrado tantos milhões para isso? O pobre padre Vicente de Paula quis, falou e as riquezas obedeceram. É que possuía o poder que cria e transforma. Uma vontade perseverante e sábia, apoiada sobre as leis mais sagradas
da natureza. Aprendei a querer o que Deus quer, e tudo o que quiserdes certamente se realizará. Sabei também que os contrários se realizam pelos contrários. A cupidez é sempre pobre. O desinteresse é sempre rico. O orgulho provoca o desprezo. A modéstia atrai o louvor. A libertinagem mata o prazer. A temperança purifica e renova os gozos. Obtereis sempre e com certeza o contrário do que quereis injustamente, e sempre encontrareis o cêntuplo do que sacrificardes pela justiça. Se, pois, quiserdes escolher a esquerda, semeai à direita. E meditai neste conselho, que tem a aparência de um paradoxo e que vos faz entrever um dos maiores segredos da filosofia oculta. Quereis atrair? Fazei o vácuo. Isso se realiza em virtude de uma lei física análoga a uma lei moral. As águas são filhas das nuvens e dos montes, e procuram sempre os vales. Os verdadeiros gozos vêm de cima, já o dissemos. É o desejo que os atrai, e o desejo é um abismo. O nada atrai o todo, e é por isso que os entes mais indignos de amor são, às vezes, os mais amados. A plenitude procura o vácuo, e o vácuo suga a plenitude. Os animais e as amas bem o sabem. Píndaro nunca teria amado Safo, e Safo devia resignar-se a todo o desdém de Faon. Um homem e uma mulher de gênio são irmão e irmã. Sua união seria um incesto, e o homem que é somente um homem nunca amará uma mulher de barba. Rousseau parecia ter pressentido isto quando casou com uma criada, um virago estúpido e cúpido. Porém, nunca pôde fazer compreender a Teresa sua superioridade intelectual, e ele lhe era evidentemente inferior nas grosserias da existência. No lar, Teresa era o homem e Rousseau a mulher. Rousseau era muito altivo para aceitar uma semelhante posição. Protestou contra o lar, pondo os filhos de Teresa na casa dos enjeitados. Pôs, assim, a natureza entre ele e ela, e expôs-se a todas as vinganças da mãe. Homens de gênio, não tenhais filhos. Os vossos únicos filhos legítimos são os vossos livros. Nunca vos caseis. Vossa esposa é a glória. Guardai vossa virilidade para ela. E embora encontreis uma Heloísa, não vos exponheis por uma mulher ao destino de Abelardo.